Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Lemos e hoje nós vamos falar um pouco da anamnese do sistema respiratório, dando dicas de pílulas rápidas de como você deve pensar para ao avaliar um paciente com doença pulmonar, que não deve faltar, o mínimo que você deve fazer durante a anamnese. Vamos lá? Bom, primeira coisa, a gente deve fazer medicina centrada na pessoa, né? É, é importante, parece dicas muito básicas, mas nós precisamos higienizar as mãos antes de atender o paciente, ter o mínimo de empatia com o paciente, não é ficar chamando no diminutivo, ou tratar como criança ou como um bebê, mas ter o mínimo de educação, cumprimentar, se identificar, tanto para o acompanhante quanto para o paciente, solicitar permissão para iniciar essa anamnese, informar sobre o sigilo médico em questão, explicar que durante a anamnese você vai fazer perguntas que talvez possam parecer invasivas ou que pode parecer sem necessidade, mas se o paciente tiver consciência de que 80% do diagnóstico está no exame clínico, ou seja, na anamnese ou no exame físico, eu acho que o paciente pode entender muito bem. Tá? E estabelecer uma relação, um vínculo que a gente chama de rapport, para que você conduza a anamnese assim, com perguntas abertas ou fechadas, mas que você escute o paciente de uma maneira que ele entenda que você realmente está escutando, e não mais aquela coisa mecânica que talvez alguns possam fazer. Adaptar as suas habilidades, tanto de comunicação verbal quanto de comunicação não verbal, para cada paciente. E, claro, observar a resposta e também responder às reações verbais e não verbais do paciente. Ok? Bom, dentro da identificação, obviamente, o que é importante? A gente saber a idade do paciente, porque existem doenças que são mais prevalentes para a faixa etária específica de cada idade, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa que a gente precisa ter é sexo. Algumas doenças são específicas e são relacionadas ao sexo. A gente precisa ver raça ou etnia, que também pode influenciar, o estado civil. A ocupação é fundamental, você perguntar tanto anteriores como atuais, mesmo que tenha 20, 30 anos que esse paciente ou que essa pessoa tem exercido determinada atividade que pode ter relação com exposição ambiental e ocupacional, de onde ele vem, e a residência, porque às vezes ele está em região endêmica para alguma doença. A queixa principal é aquela questão de o que levou o paciente ali? Geralmente ele vai falar vai falar nome de doenças, ele já vai dar os diagnósticos, mas o mais importante é você ver que sintomas que ele está sentindo, tentar converter essas informações em sintomas. Muitas vezes o paciente pode também informar uma questão poliqueixosa. Então, o que você vai fazer? Direcionar a pergunta para aquilo que é mais importante daquele momento. Porque você tendo esse sintoma, você guia a sua história da moléstia, aí sim você consegue fazer correlações e raciocínio clínico. Então, o mais importante é transformar essa queixa em sintoma. Eu tenho bronquite. Tá, mas o que você está sentindo agora? Eu estou tossindo. E aí você começa a investigar a tosse do paciente, ok? Para isso, a gente precisa ter noção das características dos sinais e dos sintomas mais prevalentes no sistema respiratório e entender os mecanismos fisiopatológicos. Aqui, obviamente, não estão todos, a gente tem até uma aulinha de direção de estudo sobre dor torácica e sobre dispneia, mas, de uma maneira geral, durante essa anamnese, não pode deixar de pensar se tem doença cardíaca associada, se é um problema na parede torácica, ou seja, se tem alteração do sistema músculo-esquelético ou neurológico, se tem problema nas estruturas extratorácicas, se tem uma alteração no esôfago, na pleura e se tem alteração do parênquima pulmonar. A gente sabe que o parênquima pulmonar não é inervado e também a pleura visceral, né? Apenas a pleura parietal. Então, se
houver algum comprometimento do parênquima pulmonar, mas na periferia, em contato com a pleura visceral, que vai inflamar a pleura parietal, nós vamos ter a dor pleurítica, aí sim o paciente vai ter dor. Nós vamos falar dela agora. Então, sempre solicitar o paciente para colocar a dor onde está doendo. Por quê? Isso é uma dica muito importante. A dor pleurítica, ela é aguda e empontada. Ela é bem localizada, ou seja, o paciente é capaz de apontar o lugar. Olha, doutora, dói aqui, ok? Ela não irradia, ou seja, ela não tem nenhuma referência em nenhum lugar. Ela geralmente piora com a tosse e com o movimento da parede torácica. Quando melhora, olha que importante, e a dispneia persiste, pode ser que haja um derrame pleural. E, principalmente, se tiver histórico de pneumonia anterior, pode ser um derrame pleural parapneumônico. Então, a dor pleurítica ela pode estar associada à pneumonia bacteriana, que se inicia na periferia pulmonar, pneumonia viral, que fica difusa e gera uma sensação de desconforto, o paciente aí não vai conseguir apontar onde está doendo. O pneumotórax espontâneo, ela é aguda, ela é súbita, olha que importante, ela é súbita, intensa e empunhalada. E se tiver infarto pulmonar, depois de um tromboembolismo pulmonar importante, ela se assemelha muito com a dor pleurítica. A dor pleurítica é uma dor ventilatório dependente. Dói principalmente durante a inspiração. E a tosse? Bom, a tosse é um mecanismo de defesa para manter a via aérea pérvia, a via aérea desobstruída. Então, quais são as características que você tem que perguntar para o paciente? Qual é a frequência que essa tosse vem? Qual é a intensidade? Tem secreção? Como que é essa secreção em volume, em quantidade, em qualidade? Piora ou melhora com o decúbito? Tem relação com o período do dia? Qual que é a duração? Se ela for menor que 3 semanas, ela é aguda. Se ela for entre 3 e 8 semanas, ela é subaguda. E se ela tiver mais de 8 semanas, ela é crônica. Então, geralmente, doenças agudas são infecções virais da via aérea superior, que vai dar uma inflamação brônquica, que vai gerar bronquite aguda, mas ela desaparece depois. Algumas pneumonias, a insuficiência cardíaca esquerda também. A subaguda é muito parecido com a crônica, tá? Corpo estranho, asma, uso de inibidor de ECA por causa das bradicininas, que são irritativas. E acima de 8 semanas, que é muito importante investigar asma, doença do refluxo gastroesofágico, bronquite crônica, neoplasia pulmonar, tuberculose, uso de inibidor de ECA, tabagismo. E a gente tem que pensar com cuidado para investigar a tosse, porque geralmente a gente tem o hábito de querer tratar o sintoma. Se a gente não investigar o sintoma para descobrir a causa, nós vamos sempre tratar o sintoma e o paciente vai ficar cada vez mais grave. Então, por que eu estou investigando o sintoma? Para que a gente chegue no raciocínio para ser complementado pelo exame físico e sim termos uma principal hipótese diagnóstica e 2 diagnósticos diferenciais. Se você não investiga bem o sintoma, não investiga bem a doença, você corre o risco de cometer erros diagnósticos. Se eu tossir, eu vou ter expectoração? Posso ter. Então, o que eu vou procurar investigar? Qual que é o volume, a coloração, se ela for mucosa, translúcida, branca ou acinzentada, geralmente infecções virais causam isso, e o paciente com fibrose cística que elimina a secreção não contaminada diariamente. Ela passa a ser amarelada ou esverdeada, pegajosa, densa, parece um grude, porque muda as propriedades reológicas do muco, características em pneumonia bacteriana, pacientes com bronquiectasia e pacientes com fibrose cística que tenha colonização ou que esteja com a doença ativa. O odor é importante, porque se ele tiver fétido, pode ser um sinal de que essa secreção vem de um abscesso pulmonar, geralmente é precedido por uma vômica, né? Vômica é a eliminação em jato, com a glote aberta, de muco purulento. Vê se o muco é transparente e vê a consistência do muco, ok? Durante essa expectoração, o paciente pode eliminar, através da tosse pela boca, secreção com presença de sangue. Ok? Hemo vem de sangue, tise de secreção. Então, essa eliminação de secreção do trato respiratório inferior. Isso
devido à circulação da artéria pulmonar e à circulação brônquica. Então, você pode ter volume pequeno e volume elevado. Então, a gravidade da hemoptise vem quando a hemoptise é maciça. E isso é um sinal de urgência e emergência médica. Então, um cuidado que a gente precisa ter é que esse sangue pode vir tanto do trato digestório quanto do trato respiratório. Se ele vier do trato respiratório, é uma hemoptise. Se ele vier do trato digestório pela boca, ele é uma hematêmese. E isso é um cuidado que a gente tem que ter durante a investigação, porque o paciente pode se enganar e você começar a seguir um sintoma por um caminho completamente oposto do que aquele que o paciente realmente está sentindo. E as principais causas, bronquiectasia, tuberculose, aspergilose, o tromboembolismo pulmonar pode ocorrer, a neoplasia também pode ocorrer, ok? A dispneia, ela é um dado muito importante que eu vou passar rápido, porque nós temos uma aula que fala um pouco melhor sobre dispneia. E as características que a gente tem que investigar na anamnese é se ela é aguda ou se ela é crônica, aguda com menos de 30 dias e crônica com mais de 30 dias. Se ela é súbita, é super importante se ela é súbita. Se é durante o repouso ou os esforços, e aí vocês têm a escala de MRC, que ela vai graduando essa escala à medida que o paciente sente mais dispneia. Então, eu tenho falta de ar durante meus exercícios intensos. Então, eu tenho MRC1. Eu tenho falta de ar quando eu estou andando apressado para subir uma rampa leve. 2. Eu tenho o costume de andar mais devagar com uma pessoa da minha idade quando eu estou caminhando. 3. Eu paro de respirar depois que eu ando mais ou menos 100 metros por alguns minutos. 4. E eu sinto falta de ar mais do que o normal. Eu tenho falta de ar de repouso e quando eu estou tomando banho ou quando eu estou me vestindo. Então, é 5. Às vezes, vocês vão ver a escala MRC modificada, que é uma modificação dessa escala, ela vai de 0 a 4, mas mais ou menos nessa lógica, ok? Bom, o que melhora e o que piora? O que causou essa dispneia? Se ela é diurna, se ela é noturna, se ela é contínua, se ela é intermitente e se tem sintomas associados. Então, assim, aqui são dicas, é lógico que a gente não vai ficar preso a doenças que causam isso ou aquilo, mas serve como raciocínio, que serve como frames, para que nós consigamos, colocar dentro da nossa mente, dentro das nossas caixinhas de raciocínio. Com isso, a gente minimiza erro diagnóstico. A sibilância ou chieira torácica, você vai ouvir o paciente ao respirar, principalmente na expiração, um som que é um chiado, parecendo um miado de um gato. Isso ocorre por quê? Porque há o estreitamento da luz brônquica. Se há o estreitamento da luz brônquica, gera esse som sibilante, um som mais agudo. E pode ser encontrado no paciente asmático, no paciente com bronquite aguda ou crônica, na tuberculose, na neoplasia, tanto benigna quanto maligna, na embolia pulmonar e outras doenças podem também gerar chieira torácica. Mas uma doença que é muito comum é a asma e a bronquite aguda e crônica. A rouquidão ou disfonia é um som que vai gerar ao falar por comprometimento das cordas vocais ou do nervo laringo recorrente, ok? Sempre prestar atenção que se ela for recorrente, se fizer o tratamento, por exemplo, suspeitando de uma laringite, o paciente não melhorar, investigar se pode ter ou não alguma neoplasia, seja ela benigna ou maligna. Pois bem, a partir daí, eu vou conseguir descrever uma história da moléstia atual de maneira mais rica. Então, história da moléstia atual, como a gente sabe lá da anamnese, é o que está acontecendo agora, não é o histórico passado. Às vezes o doente já tem uma patologia prévia que pode estar complicando, ou ele pode ter uma patologia nova somada a uma patologia antiga. Então, explore o sintoma ou sinal de alarme, que mais comumente na
no aparelho respiratório é a tosse, a chieira torácica, a dispneia, a dor torácica, a hemoptise, a cianose, a fadiga, a fraqueza e a astenia. Quando que começou esse sintoma? Como que começou? Como evoluiu? Ordem cronológica para não virar uma confusão na sua cabeça. Sinais e sintomas associados. Avaliar a história clínica completa e organizar e sistematizar. Como que o paciente está agora? No momento, qual que é o estado atual da doença? Então, cronologicamente, com termo técnico bem descrito, a gente já consegue raciocinar, ok? O interrogatório sintomatológico, você vai investigar todos os outros sinais e sintomas dentro dos sistemas de uma maneira bem rápida e sistematizada para você observar se o paciente não tem alguma outra coisa associada ou se tem algum outros sintomas que você possa resolver secundariamente. Então, inicia pelo sistema comprometido, que vai ser o pulmonar, e depois você passa a ter uma relação fisiopatológica com os outros sistemas, ok? A história pregressa, patológica ou antecedentes, o que não pode faltar? Se ele tem doença pulmonar prévia. Não só doença pulmonar, às vezes tem outras doenças que são importantes para fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, como doenças cardíacas, que no caso a insuficiência cardíaca gera sintomas que podem mimetizar doenças pulmonares, quando o paciente tem a dor torácica. Então a gente precisa investigar e muito bem. Explorar a condição médica. Ele tem uma doença crônica anterior? Será que essa doença que está complicando ou é um evento novo, ok? Teve hospitalização recente, cirurgia, procedimento relacionado ao sistema respiratório? Fez algum procedimento que possa estar sendo influenciado e o paciente ter sintoma pulmonar? Por exemplo, o paciente às vezes fez uma cirurgia pélvica, uma cirurgia do quadril, uma cirurgia de fêmur, fez um tromboembolismo pulmonar e está com uma TEP. Então, apesar da cirurgia não ser do sistema pulmonar, tem relação e é importante a gente investigar. Está usando alguma medicação, principalmente das doenças pulmonares, mas é muito importante relacionar outras doenças e outras patologias. Tem alergia, tem infecção, alérgenos conhecidos, já teve infecção respiratória anterior, tem exposição a fator ambiental e ocupacional. Esse paciente ele está imunizado com atualização, pneumo 23, pneumo 13, influenza, covid, e agora a gente tem do vírus sincicial respiratório. Histórico familiar, tem história de doença pulmonar na família? Por exemplo, asma, bronquite crônica, doença genética, que isso pode influenciar em relação à sua anamnese para o seu paciente de agora? Hábitos de vida ou estilo de vida é muito importante. Fuma ou já fumou? Por quanto tempo parou? Se fuma, há quanto tempo fuma? Quantos cigarros por dia para fazer maços por dia e gerar a carga tabágica? Eu uso paieiro, colocar quantos? Eu uso narguilé ou narguilé. Eu uso dispositivo eletrônico para fumar. Anota a concentração em ml, em ml, desculpa, da solução do dispositivo ou a percentagem em relação à nicotina. Exposição de fumo passivo, importantíssimo. Poluição. Pratica exercício regularmente, consumo de álcool e algumas drogas recreativas, exposição a estresse ocupacional ou emocional. Bom, a partir daí, a gente vai conseguir já começar a gerar hipótese diagnóstica mais provável e possíveis diagnósticos diferenciais, pelo menos 2, e em seguida fazer o exame físico para confirmar ou excluir, e depois é que vai solicitar exame complementar para confirmar ou excluir. Quanto mais exame complementar você solicitar, a tendência é de confundir, porque você pode ter o falso negativo e o falso positivo.
Então, o mais importante é que você entenda que você precisa aprender a anamnese geral e extensa para depois chegar aqui para a gente ver a anamnese específica em relação aos sistemas. Um abraço, obrigada e boa sorte!